A paz do Senhor Jesus, aos meus amados irmãos e amigos. É muito bom nós estarmos aqui nessa manhã, mais uma vez louvando, engrandecendo, magnificando o nome do nosso Deus. Ele que vive e reina para todo sempre. Amém? Quero estar convidando os meus amados irmãos a nós estarmos orando, para começarmos essa escola dominical. Amém? Glórias a Deus, que bom contar com a tua presença aí do outro lado. Que Deus esteja aí nos ajudando, que nós venhamos aprender mais e mais em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. O Senhor é bom em todo tempo. Deus tem sido assim maravilhosíssimo. E eu só tenho a agradecer a Deus, por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele há de fazer aí conosco. Tem sido um milagre, O nosso Deus agindo com poder e glória na nossa vida. E nós temos que agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, agradecer a Deus por tudo que Ele ainda há de fazer, que seja milagre, em cima de milagre na minha vida, na sua vida, que nós possamos estar aí cheio da presença do nosso Deus. Ele tem aí verdadeiramente feito maravilhas, E nós só podemos estar agradecendo a Ele por todas essas maravilhas, por todas as suas dádivas, e só Ele quem pode nos ajudar, só Ele quem pode fazer toda a diferença. E eu louvo, Eu quero louvar, eu quero engrandecer, eu quero estar falando com o nosso Deus, que Ele é infinitamente mais, Estou com o computador aqui quase descarregando, nem tinha visto isso. Estou tentando fazer ele com que ele carregue, que cada dia é uma nova história. Mas louvado, engrandecido seja o nosso Deus, Ele que vive e reina para todos sempre. Amém? Acabou indo o nosso computador, mas eu vou utilizar a revistinha, não tem tanto problema. Adailton Oliveira, seja bem-vindo. Ou melhor dizendo, é Adailton, Adailton, seja bem-vindo. Deus te abençoe. Também aqui, Eduardo Amorim, Deus te abençoe. Sejam bem-vindos, os nossos amados irmãos que estão conosco aí, sempre uma bênção. Cada manhã nós temos reunidos mais pessoas para estarem aqui conosco. Nós só agradecemos a Papai do Céu por tudo que Ele tem feito, por tudo que vai fazer. Então, nós vamos orar nesse instante. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado a Deus por mais um tempo, Senhor, de bênção, por mais um tempo, Senhor, de aprendizado diante do Senhor. O Senhor venha falar conosco, operar, Senhor Deus, que seja uma bênção. Deus, a Tua plenitude sobre as nossas vidas. Então, Pai amado, Pai querido, nos instrui, nos capacita. Faça de nós, ó Pai, instrumentos, ó Pai, nas Tuas mãos. Ó Deus, nos envolve, ó Pai, com o Teu Espírito Santo, com as Tuas mãos potentes. E que possamos crer, Senhor Deus, a cada dia, a cada instante, Senhor Deus, que o Senhor tem feito, Senhor Deus, infinitamente mais no que nós temos pedido, no que nós temos pensado. Seja o Senhor, ó Pai, a nos atrair, Senhor Deus, a Ti, Senhor Deus, a cada instante, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Eu quero estar trazendo para os amados irmãos a lição 1, Luan Ribeiro, seja bem-vindo. Lição 1 do quarto trimestre, Não, quarto trimestre não. É isso mesmo, quarto trimestre da escola dominical, a grande comissão, um enfoque etnocêntrico. Amém? Glórias a Deus. Texto áureo diz assim: disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Marcos 16:15, e também Mateus capítulo 28, versículo 19. Verdade prática. A ordem imperativa de Jesus aos seus discípulos aponta para a universalidade da pregação do Evangelho em todo o mundo. Amém? Glórias a Deus. Também, meu amado irmão, minha amada irmã, quero fazer a leitura bíblica em classe, que está em Mateus capítulo 28, 19, 20, Marcos 16, 15 ao 18. Mateus capítulo 28 diz assim: portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Marcos 16 diz assim, no versículo 15 ao 18.
Disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer, aleluia, já será condenado. Estes são os sinais que seguirão aos que creem ou que crerem em meu nome. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e beberão alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Que seja isso notório diante dos olhos, né, de todo o povo de Deus, nesses milagres maravilhosos que nós precisamos que aconteçam nesses dias que nós estamos vivendo, que seja assim tempos de bênçãos, né, na vida de cada um de nós, que esses milagres, esses sinais venham a acontecer em nome de Jesus. Dando continuidade aqui, entrando na introdução, diz assim: neste trimestre estudaremos a respeito da obra missionária. É um convite a refletir sobre o imperativo de nosso Senhor Jesus Cristo para pregar o evangelho a toda criatura. Por isso, nesta primeira lição, nosso propósito é esclarecer a respeito da grande comissão, conceituar e desenvolver o tema das missões transculturais e apresentar uma visão global da mensagem do Evangelho no mundo. Veremos que missões é uma ordem divina e que Deus conta com cada crente para dizer sim à obra que Ele iniciou por intermédio de seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém? A grande comissão. O que é a grande comissão? É um mandamento do Senhor para a sua igreja proclamar o evangelho a todas as nações. Esse mandamento tem rastros no Antigo Testamento. Isaías capítulo 42, versículo 22, diz assim, aleluia, também Gênesis, né? 12 e 3. E esta, ou melhor dizendo, e estamos fundamentados no novo. Mateus capítulo 9, versículo 37, 38, 28, 19. Atos capítulo 1, 8. Dessa forma, a grande comissão pode ser melhor compreendida como uma ordem pós-ressurreição de Jesus dada aos seus discípulos. A respeito dela, James Hudson Taylor, missionário inglês na China, por 51 anos, disse a grande comissão, continuando, é uma opção a ser considerada, um mandamento a ser obedecido. A questão cultural. O ide de Jesus significa também atravessar fronteiras, nesse caso, anunciar o evangelho em uma cultura diferente. É o grande desafio da obra missionária. Logo, não devemos desprezar a cultura de um povo a quem pretendemos evangelizar, nem impingir-lhe a nossa. 1 Coríntios capítulo 1 e 2. Entretanto, a cultura de um povo deve ser avaliada e provada pelas Escrituras. Se por um lado a cultura é rica em pobreza e bondade, pois o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, bom e amoroso. Por outro lado, em consequência da queda, ela foi manchada pelo pecado e, em parte, dominada por ações demoníacas. Portanto, estejamos prontos a pregar o Evangelho além das nossas fronteiras. Preparemos-nos para esse desafio. Amém? Glórias a Deus. Continuando. Maravilhoso Deus, né? Como é bom nós estarmos falando, né? Desse Deus maravilhoso. Então, no 3 aqui, no ponto 3, diz assim:
a ordem de fazer discípulos em todas as nações. A palavra nação é a tradução do termo etnos, que se refere a grupos étnicos e não primeiramente a países. Um país é uma nação, e uma nação política, ou melhor dizendo, politicamente definida. Já a etnia é um povo culturalmente definido, com uma língua e uma cultura próprias. De acordo com alguns missiólogos, há no mundo 24.000 etnias, quase a metade desse total ainda não foi evangelizada. Será que isso não nos comove? Há milhões de pessoas que ainda não ouviram o Evangelho de Cristo. É urgente o império, ou melhor dizendo, o imperioso, o clamor do apóstolo Paulo. Esforcemo-nos deste modo para pregar o Evangelho, não onde Cristo já foi anunciado, mas onde Cristo ainda não foi anunciado. A eficácia e os objetivos da grande comissão. Para ser eficaz e cumprir os seus objetivos, a grande comissão deve ser executada por pessoas cheias do poder do Espírito Santo. Atos capítulo 8. Pois é ele quem comove a pessoa do pecado, regenera o pecador e capacita os homens a confessarem Jesus como Senhor. Nesse sentido, a igreja estará pronta para atingir os seguintes objetivos da grande comissão: proclamar o evangelho em palavras e ações a toda criatura, discipular os novos convertidos, tornando-os fiéis seguidores de Cristo, integrá-los espiritualmente e socialmente na igreja local, a fim de que cresçam na graça e no conhecimento do intermédio da ação do Espírito Santo em sua vida, desfrutando sempre da comunhão dos santos. Amém? Glórias a Deus. Oh, aleluia. Sinopse 1. A grande comissão é uma chamada, aleluia, é um chamado para iniciar o evangelho, para proclamar o evangelho a cada criatura em qualquer lugar onde estejamos. Aqui diz o auxílio missiológico, a tarefa missionária é bíblica. O que se aplica a missões é certamente aplicável ao missionário. Não somos enviados como missionários meramente para propósitos de amizade ou para demonstrar a singularidade dos cristãos no corpo de Cristo. Essas são as verdades preciosas e pertencem ao domínio da genuína vida cristã, mas somos enviados principalmente para compartilhar com o mundo os grandes benefícios do cristianismo. Somos testemunhas de Cristo, somos embaixadores de Cristo, somos pregadores do Evangelho de Cristo e portadores da mensagem de Cristo, aleluia, para a humanidade. Nossa mensagem está contida em um livro, a Bíblia. Felizmente, suportamos o desdém do mundo por sermos pessoas de um livro, os mensageiros de uma mensagem antiga. O desafio de um cristão é ser um missionário, um enviado, comissionado pelo Espírito Santo através da igreja para ser testemunha de Cristo e proclamar a mensagem revelada do ato redentor de Deus em Cristo Jesus. Isso, aleluia, claro, requer um conhecimento absoluto da mensagem, como é encontrado na Bíblia, uma familiarização íntima e pessoal com Cristo. Amém? Segundo, missões
transculturais. Nós vamos falar das missões transculturais agora nessa manhã. Conceito. O prefixo trans vem do latim e tem o sentido de movimento para além e através de. Em linhas gerais, missões transculturais são transpor uma cultura para levar a mensagem do Evangelho. Essa mensagem não pode se transgredir a uma cultura somente, mas, aleluia, ou melhor dizendo, restringir a uma cultura somente, mas alcançar todos os quadrantes da terra, onde quer que esteja uma etnia que ainda não tenha ouvido falar das boas novas. Visões transculturais, aleluia, do Brasil. Quando se fala em missões transculturais, a Bíblia Sagrada é o padrão a ser seguido. O Antigo Testamento registra a revelação de um Deus missionário em, aleluia, pelo menos 3 ocasiões específicas no livro de Gênesis. Ele tratou com toda a humanidade e não somente com uma nação. Nesse sentido, missões transculturais têm esse mesmo apelo e são parte fundamental da missão da igreja para, aleluia, pois esta é uma agência executiva de missões. Deus não escolheu outra instituição, por mais poderosa financeiramente que seja, para esse empreendimento. Entretanto, ele escolheu a igreja, estabelecendo-a na terra com a missão de expandir seu reino para todas as nações. Atos capítulo 9, versículo 15 e, aleluia, também Atos 6, 5, Atos 22, 14, 15, 21, Atos 26, 16 e 18. Barreiras nas missões transculturais. Assim diz as barreiras nas missões transculturais. Há barreiras complexas para a evangelização do mundo e a igreja precisa conhecê-la e preparar-se para realizar sua tarefa missional. As barreiras são inúmeras. Vejamos as barreiras geográficas, novas, aleluia, nações e novas culturas, barreiras culturais, valores de vida, costumes, hábitos, barreiras econômicas, diferenças de moedas, comércio, barreiras linguísticas, as línguas nativas e também aqui barreiras religiosas, islamismos, ateísmo, materialismo, secularismo e etc. Os apóstolos enfrentaram essas mesmas barreiras, mas na força do Espírito Santo o Evangelho saiu de Jerusalém e alcançou os confins da terra. Esse mesmo Espírito está com a igreja do presente século para confirmar a nobre missão de proclamar o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Sinopse do texto 2. As missões transculturais passam pelo desafio cultural dos povos nativos. Amém? Glórias a Deus. Vamos ao terceiro ponto aqui, visão, aleluia, global do Evangelho no mundo. Evangelização e discipulado. Em Mateus capítulo 28, versículos 18 ao 20, percebemos uma ênfase em fazer discípulos. Ora, fazer discípulos é uma ordem baseada na relação de um mestre com os seus discípulos. Nessa ordem está subtendido que a missão não se dá apenas a um ato, um momento. Fazer discípulo, conforme as Escrituras demandam, tempo. Nosso Senhor passou pelo menos 3 anos forjando o caráter de seus discípulos. Por outro lado, em Marcos capítulo 16, versículo 15 e 20, percebemos uma ênfase na proclamação e no anúncio. A tarefa missional leva em conta a proclamação pública do Evangelho, ao mesmo tempo em que
a atual, na formação permanente do novo convertido, evangelização é discipulado. Não são excludentes, mas duas faces da mesma missão. Amém? Arrependimento e capacitação do Espírito. Na missão transcultural, a mensagem missionária tem de levar em conta o apelo e ao arrependimento para o perdão dos pecados. Esse apelo deve estar sob a autoridade de Jesus, que tem por objetivo sermos suas testemunhas no poder do Espírito Santo, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos 1:8 diz assim: nesse sentido, devemos estar prontos para anunciar a mensagem de Jesus, sob a capacidade do Espírito Santo, conforme lemos em Atos capítulo, aleluia, Atos dos Apóstolos, rogando que os pecadores se arrependam e creiam no Evangelho. Marcos capítulo 1, versículo 15. Sinopse do texto 3. A proclamação do Evangelho leva em conta a evangelização, discipulado, arrependimento e capacitação do Espírito. Auxílio missiológico. O chamado para o discipulado. A disciplina cristã é um ideal, aleluia, isso mesmo. A disciplina cristã é um ideal bíblico para o qual todo cristão é chamado. Ele está implicado na vida exemplar de Cristo em seu chamado. Sigam-me. Ele está implícito no programa de treinamento que o mestre realiza com seus seguidores. Ele está explícito na ordem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como expressa na grande comissão, registrada em Mateus capítulo 28, versículo 18 ao 20. Fazei discípulos, e certamente central na comissão, enquanto quer ir batizar e ensinar, são os caminhos e métodos para fazer discípulos. A disciplina cristã está implícita na salvação por meio de Cristo e deve, portanto, ser ensinada claramente e pregada enfaticamente, assim como praticada humilde e sinceramente. O conceito de discipulado cristão foi estudado previamente. Amém? Glórias a Deus. Trazendo aqui a conclusão, desta aula. Glórias a Deus. Diz assim: temos um grande desafio em missões transculturais, alcançar o mundo inteiro com a mensagem genuína do Evangelho. Por isso, como a Igreja de Deus, somos chamados a sair de Jerusalém em perspectiva de alcançar os confins da terra. Há muitos povos neste mundo para serem alcançados, de sorte que Deus conta com cada crente comprometido com a causa do reino de Deus. É um imperativo do reino nos perguntarmos a respeito do que estamos fazendo para que a água da vida sacie a sede dos que estão sedentos para a vida eterna ao redor do mundo. O pecador depende do envio do corpo de Cristo para ouvir-nos, aleluia, as boas novas de salvação. Amém? Então nós precisamos continuar, aleluia, levando essa palavra aos corações, Glórias a Deus. Maria José, seja bem-vinda em nome de Jesus também. Glórias a Deus. A Emily, seja bem-vinda. Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde. Deus esteja abençoando a todos os meus amados irmãos e irmãs que já estão conosco aí nessa manhã. Amém? Revisando o conteúdo. O que é a grande comissão?
É um mandamento do Senhor para a sua igreja proclamar o evangelho a todas as nações. Cite pelo menos 2 objetivos da grande comissão: proclamar o evangelho em palavras e ações a toda criatura, discipular os novos convertidos, tornando-os fiéis, aleluia, e seguidores de Cristo. Cite pelo menos 2 barreiras em missões transculturais: barreiras geográficas, novas nações e novas culturas, barreiras culturais, valores de vida, costumes e hábitos. O que percebemos em Mateus capítulo 28, 18 e 20? Em Mateus capítulo 28, 18 e 20, percebemos uma ênfase em fazer discípulos. O que a mensagem missionária tem de levar em conta com as missões transculturais? Na missão transcultural, a mensagem missionária tem de levar em conta o apelo ao arrependimento para o perdão dos pecados, conforme está em Mateus capítulo 24, versículo 46 ao 49. Amém? Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus, minha amada irmã Marina Salles Andrade. Deus esteja te abençoando, operando maravilhosamente na sua vida, na vida de todos os seus. Amém? Nós já estamos terminando aqui essa live, nós chegamos ao fim de mais uma escola dominical, a primeira aula do quarto trimestre, né? Nós levaremos esse quarto trimestre da escola dominical até o final do ano. Então nós estaremos com essa revistinha, né? Lições bíblicas até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos à volta de Cristo. Amém? Até a volta de Cristo. Então, que Deus esteja aí abençoando, né, os nossos amados irmãos, derramando da sua graça, do seu poder, do seu sobrenatural, que sejamos aí uma bênção nas mãos desse Deus que tudo pode. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, foi muito bom, Pai, nós estarmos nessa escola dominical, foi muito bom, Pai, nós estarmos aprendendo um pouco mais do Senhor. Abençoa, Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, que sejamos, ó Pai, uma bênção nas tuas mãos. Nos revigora, Senhor, nos dá força, Pai, nos ajuda, Senhor Deus, a estar ultrapassando os obstáculos, ó Pai, que estão propostos a cada um de nós. Assim, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, nós queremos ser lavados, remidos, transformados pelo sangue do Cordeiro. Então, Senhor, nos ajude, faça de nós, Pai, instrumento nas tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Abração do pastor Carlos para todos os meus amados irmãos e irmãs. Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Ficam todos na paz. Deus abençoe poderosamente em nome de Jesus. Fica com Deus, um bom domingo, que Deus esteja abençoando a todos.